Bom dia, que a paz esteja nesses lares, em cada irmão, na vida de cada um. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa iluminar todos nós. Mensageiros, ouvintes, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os profetas. Aqui eu estou no livro de Jeremias. Através dele, vou deixar o Espírito Santo trabalhar e falar sobre a minha pessoa, sobre os profetas, os mensageiros, os evangelistas, os pastores, os diáconos, os ministros em geral. Mas antes que o YouTube possa mandar esse vídeo e saber que é utilidade pública, porque nós necessitamos de dia a mais dia o conhecimento da palavra de Deus. Dá o seu joinha, o seu like, compartilha com amigo, parente, o inimigo, para que possa ser divulgado, se caso o coração de vocês achar necessário. Bem, a palavra de Deus que está escrita aqui em Jeremias, capítulo 2, verso 2 a seguir, diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu desposório, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que nós estamos aqui nessa terra de passagem. Assim que nós deitarmos a sepultura, essa terra já passou para nós. Mas nós temos uma outra terra que está nos esperando. Mas para que nós possamos ouvir, meditar e ter o conhecimento da palavra, nós precisamos de quê? Nós precisamos dos discípulos que foram e nos trouxeram. Nós precisamos de um evangelista para poder evangelizar todas as nações a cada irmão. É isso que nós precisamos para que possamos estar preparados para fazer a evangelização. O Senhor falou: ide a todo mundo, ensinai e pregai o evangelho até a consumação do século e até o fim do mundo, fim da terra, nos quatro cantos. Precisamos de um evangelista que seja correto, que seja sincero, seja verdadeiro. E através desse evangelista é que muitas vidas foram salvos e serão salvos. Vamos botar os apóstolos na era de Cristo, que estava ali depois que Cristo partiu a ascensão do céu. Eles evangelizavam, observando que ali em Atos 2, muitas vidas aceitaram a palavra dos apóstolos e se converteram. Só naquele dia se converteu mais de 5.000 pessoas, que foi o início do trabalho da vida evangélica, início da irmandade. E de lá para cá eles foram trabalhando. Muitos ficaram pelo caminho porque o tempo deles passou. Mas mesmo que ficaram pelo caminho, que deitaram ao Senhor, eles continuaram, porque eles deixaram o discípulo. Eles evangelizaram, eles fizeram discípulos, eles ergueram local para poder anunciar o evangelho. Eu não estou falando que eles construíram casa, não, porque a vida deles foi corrida. Um dia está aqui, outro dia está ali. Um dia estavam sendo perseguidos, outro dia estavam sendo mortos. Mas chegou até a época, vamos botar a época de hoje, porque muitos foram evangelistas,
e até o tempo serão evangelistas, porque eles deixaram discípulo. Jesus deixou discípulo, e os discípulos deixaram discípulos, e assim sucessivamente. Então, nós necessitamos de evangelista, mas que seja verdadeiro, não seja ganancioso, não que seja mentiroso. O evangelho necessita de homens e mulheres que seja fiel à palavra de Deus, sair chorando, mas e anunciar a Cristo. Através disso, veio no conhecimento os pastores, que os pastores eles têm por obrigação de conservar aquelas vidas que os evangelistas levaram até eles. Então os pastores, eles têm uma responsabilidade imensa, sabendo que eles vão ter que dar conta naquele dia ao Senhor. Quando o Senhor, a minha palavra, quando o Senhor perguntar a um pastor: cadê a alma que você estava com você? Cadê a alma que o evangelista entregou para você? Ah, Senhor, foi embora. Então você é culpado da alma dele. Os pastores têm essa obrigação, têm essa responsabilidade. Então, um pastor que leva a irmandade para o buraco, ele é cego, e guiando as irmandades que são cegos, que cego é no conhecimento, que vai através de um homem, que vai através de uma tradição, saindo da Escritura. Então, meus amados, a palavra de Deus necessita do evangelista, que foram os irmãos, necessita de pastor, necessita dos diáconos. O que é um diácono? O diácono é aquele que faz a preparação na casa do Senhor. A preparação, vamos botar aqui igual essa mesa aqui. Ele faz a preparação dali para que o pastor possa anunciar aos irmãos a palavra de Deus. O diácono, ele toma conta da casa do Senhor, aos utensílios, ele toma conta de tudo. Então necessita. Também necessita também dos ministros. O que é o ministro? Ele vai ministrar o evangelho, vai ministrar a casa do Senhor, como ele precisa de condição para poder erguer um local, para poder ali abrigar os irmãos do sol e da chuva, e para poder ter a palavra de Deus. E também trabalhar em cima, auxiliando o pastor. Necessita de cada um. Então, Deus falou para Jeremias: vai e clama em alta voz a casa de Jerusalém. Meus amados, Jesus, nosso Deus, Ele não precisa de nós, não. Nós que precisamos dEle. Mas para que a graça da salvação não seja: estou de braço cruzado, você salvo. Ele nos deu o encabimento de trabalhar na palavra dele. Porque senão, que efeito nós ia ter para herdar a vida eterna? Como é que nós chegamos lá de braço cruzado e continuar de braço cruzado? Nós aqui, igual o passado, o presente e o futuro, é sofrimento, meu amado. A palavra de Deus nos dá a sabedoria, o conhecimento, mas também nos fala que nós vamos sofrer por ela, igual nossos irmãos. Então nós estamos precisando de evangelista verdadeiro, pastores verdadeiro, ministro verdadeiro, diácono verdadeiro, diaconisa verdadeira, para poder o ministério do Senhor e verdadeiramente sem tirar e nem pôr nada. Meus amados, é difícil, mas é difícil mesmo. Você chegar e entrar dentro de uma congregação e você vê dentro de uma congregação igual um centro de umbanda, as pessoas trabalhando ali no evangelho, saltitando, rodando igual
Isaí, um ministro, um pastor, eles têm que olhar isso aí, porque isso não faz parte da palavra de Deus, isso não faz parte da vida cristã, isso é a participação maligna. Meus amados, o pastor, ele tem por obrigação, e o ministro, de ensinar a irmandade, todas essas coisas, se caso ele for verdadeiro. Hoje, há muitos pastores, por eles mesmos, há muitos ministros por eles mesmos, mas por Deus é bem pouco, meus amados. Por Deus são aqueles que são rigorosos. Irmão, você está errado nisso. Ele te corrige. Mas os mentirosos são aqueles que aceitam tudo que você fizer. Se nós pararmos para observar a internet, nós vemos que tem coisa dentro de uma congregação que, pelo amor de Deus, até Deus duvida que isso exista na época de hoje, com a ciência, com a sabedoria que o homem tem. Nós observamos que eu creio que Deus está querendo acabar com tudo, mas ele falou na palavra dele que tudo tem seu tempo. Se não fosse por causa dos escolhidos, ele já tinha destruído essa terra, ele já tinha findado lá em Noé, mas tinha escolhido da família de Noé até o final do tempo. Tem homens e mulheres verdadeiros. Então não seja mentiroso, não sejamos mentirosos, mas sim sejamos verdadeiros. Sejamos igual o profeta Jeremias. Se você não leu a passagem de Jeremias, lê. Ele é chamado o profeta chorão. Por quê? Porque ele sofreu muito. Ele tomou muita pancada. Jogaram ele num poço com lama, penduraram ele na gaiola. Ele sofreu. E nós não. Nós vamos sofrer através da verdade. Há muita gente que usa isso aqui a fim financeiro. Não sejamos mais um dessas pessoas. Vamos usar o Evangelho segundo o Evangelho é. Vamos ser verdadeiro com nós, porque Deus sabe se nós somos mentirosos, mas Deus, Ele permite ao seu tempo chegar. Que a graça, a comunhão do Espírito Santo, de Jesus Cristo, o Consolador, Deus, possa iluminar as nossas vidas, para que nós possamos ser verdadeiros mediante a Deus. Sejamos um bom evangelista, um bom pastor, um bom diácono, um bom ministro, um bom missionário na palavra de Deus. Amém? Mas, para que não fique só nas minhas palavras e que, se for do coração de vocês, divulgue esse vídeo e dá o seu like, dá a sua participação, compartilhe esse vídeo com amigo, parente, inimigo, a quem achar conveniente. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Amém.